Na presença de Deus, firme e forte, Dona Denise, Eliette, uma coisa boa, hein? Só bênção do Senhor, né? Tânia, firme e forte aí. Nossa visitante ali, Lúcia, quanto tempo, né? Minha senhora, senhora mesmo, hein? Bênção do Senhor, obrigado pela presença, viu? Obrigado também pela tua presença, bom demais. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Salmos, vamos lá. Glórias a Deus, aleluia. Já começamos nele, né? 18 hoje na abertura, vamos permanecer nele. Já Betinho Salmo, já falo o número para você, amém? Entra aqui. Deixa eu pôr aqui. Isso. Aleluia. Gente, como foi falado hoje, o tempo de Deus é algo tremendo, né? Quando a gente começa a entender que o tempo de Deus é o melhor para a nossa vida, a gente fala, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não esperei em Deus antes? Fui teimoso, fui lá do meu jeito, tomei as minhas decisões, fiz as coisas da minha forma. E a gente vai fazendo às vezes, né? Como é bom ter Deus, né, irmão? Como é bom ter certeza que Deus está cuidando da gente. Porque até a gente chegar nessa consciência, a gente dá umas cabeçadas de medo, não dá, cara. Quantas vezes a gente vai fazer um negócio e acha que dá certo, sem consultar Deus? Quantas vezes a gente começa um relacionamento achando que dá certo, mas nem para Deus a gente conversou, nem combinou com Deus, simplesmente foi fazendo. Na vida financeira, então, né? Vamos lá meter as caras, que vai dar certo, e nem conversa com Deus sobre projetos, vai dar, se não vai. E a gente vai achando que... Aí depois Deus tem a obrigação de ir lá e ajeitar a casa. A gente na hora do sufoco, Deus! E quantas vezes talvez você já tenha sido usado por Deus ou passou por isso para orientar uma pessoa a ter mais calma, a esperar em Deus. Às vezes as pessoas que não esperam em Deus, elas vivem sofrendo, né, gente? Para perceber já que as pessoas que não esperam em Deus, não confiam no Senhor, elas vivem na sofrência. Vivem a montanha-russa da vida, sabe? Tem hora que tá bom, tem hora que não tá bom, tem hora que é Deus, tem hora que não é Deus, tem hora que crê, tem hora que não crê. Por isso que a palavra vai dizer que quando nós confiamos no Senhor, a gente jamais é envergonhado. Quando a gente deposita a nossa confiança no altar de Deus e fala, Senhor, eu entrego para o Senhor, e começa a tomar atitudes que são condizentes ao reino de Deus, a nossa vida tem outra caminhada, é outra pegada. Mas enquanto a gente não faz isso e acha que vai dar certo de outra forma, a gente vive, como eu já disse, na sofrência da vida. Porque muitas vezes não é o caminho que Deus quer para você, mas às vezes Deus, a gente vai lá e escolhe alguns caminhos, ou tem algumas posturas de medo, de desconfiança, se vai dar certo ou não, que a gente começa a... Tem um ditado que diz colocar a carroça na frente dos bois, né? Não sei não. É melhor a gente fazer logo, porque... Mas Deus não falou para esperar. Deus falou para você ter calma. Deus não falou para você, olha, espera meu tempo. Aí vem a ansiedade, toma conta. E a ansiedade vai lá, né? Pessoa ansiosa demais, ela vai pôr o pé pelas mãos. Então Deus, ele traz palavras que nos direcionam a confiar nele. Nos mostram que confiando nele é a melhor decisão a ser tomada na vida. Muitas vezes muitas coisas não acontecem porque sabia que a gente não confia em Deus às vezes. Muitas vezes deixa de acontecer algumas coisas na vida porque as pessoas não confiam no Senhor. Desconfiam se vai dar certo ou não. Mas quando você deposita essa confiança em Deus em tudo que você for fazer na vida, aí sim, as coisas começam a tomar um outro rumo. Então a palavra de Deus está no Salmo 125 hoje. Vamos lá.
Glórias a Deus, Todo mundo aí? aleluia. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte Sião. Vou ler de novo primeiro. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte Sião. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo justos se entregariam à prática da impiedade. Ser misericordioso, Senhor, com os bons, com todas as pessoas de coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor os expulse da sua presença juntamente com todos os ímpios, e que haja paz sobre Israel. Até aí, feche os teus olhos com a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua santa, rica e maravilhosa presença que nós estamos. Obrigado, papai, por cada irmão, cada irmã que aqui está, Pai. Obrigado pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor, pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado pelos milagres, obrigado pelos livramentos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, como já foi dito hoje, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por me escolher como ministro do teu Evangelho e confiar em mim a tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, que cada palavra que sair da minha boca, papai, seja dirigida pelo teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar seja para a tua honra, glória e louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço por tudo que o Senhor é. Obrigado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aplauda a Deus. Ele é maravilhoso. Oh, glória. Gente, a minha Bíblia tem um título bem legal, os Salmos de Peregrinação. Vamos começar no Salmo 120. Do Salmo 120 ao Salmo 134 são os Salmos de Peregrinação, ou seja, pós-exílio, que o povo indo para a casa de Deus ia cantando, louvando, adorando, isso ia livrando eles do mal, eles iam confiantes. E ali vem palavras maravilhosas que nos direcionam a confiar cada vez mais nos propósitos de Deus em nossa vida. O Salmo 125, por exemplo, ele tem o título: A verdadeira fé é indestrutível. Isso me chama a atenção. A verdadeira fé é indestrutível. Se hoje você fosse analisar a sua fé de 0 a 10, como que você estaria? De 0 a 10. Pensa aí, não precisa me falar não. Pensa com você mesmo aí dentro. Tem confiado totalmente no Senhor? Você tem depositado a sua confiança a ponto de falar: Senhor, é 10. O meu nível de confiança no que vai é 10. Quando o crente ele chega nesse estágio, ele vive de uma maneira sobrenatural. Sabe por quê? Ali não tem uma escada. Mas o crente que confia, tem a fé e confia que é indestrutível em Deus, sabe o que ele faz? Ele simplesmente coloca o pé. Porque Deus constrói uma escada. Deus abre porta onde não tem porta. Deus fecha a porta que tem que fechar. E Deus abre a porta que tem que abrir. E a palavra de Deus diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. A que ele abre, ninguém fecha. E assim confiar em Deus. Confiar em Deus é ter a certeza que o amanhã pertence a Ele. É ter a certeza que se Ele colocou algo no meu coração, está ardendo. E eu seguir os propósitos que Ele tem colocado no meu coração, as palavras que Ele tem colocado na minha boca. Eu tenho certeza que o melhor é para a minha vida. Só que muitas vezes a gente está mais preocupado com o amanhã do que com o agora. E como já o próprio dia diz, é o presente. É o presente do Senhor. Paulo, em Filipenses 3, verso 13 a seguir, ele vai dizer: eu sigo em direção ao alvo. Eu prossigo em direção ao alvo. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Eu esqueço-me das coisas do passado. Eu esqueço das feridas. Eu esqueço das mágoas. Eu esqueço daquele velho homem que um dia foi totalmente contra Deus, contra as vontades de Deus. E eu vivo um presente. Eu esqueço aquela antiga mulher que vivia totalmente fora dos propósitos, porque eu vivo um presente. E esse presente chamado hoje é agora, para que a gente deposite essa fé em Deus e fale: Senhor, eu confio nos teus propósitos.
Como dito, a Emanuel colocou esses dias, a Vaza colocou esses dias, um negócio do grupo muito bom sobre propósito. Qual o valor disso, gente? Já parou para analisar o propósito de Deus na tua vida ou não? Já parou para olhar para você e falar, Deus tem um propósito na minha vida? Não tenho, eu não entendi meu propósito ainda. Deixa eu ver aqui. Olha para o lado aí, olha para o teu lado. Normalmente a gente senta do lado de quem é o propósito de Deus na nossa vida. Normalmente é assim. Aleluia. Glórias a Deus. Estou olhando para o seu Caio, pode olhar para mim. Isso. E quando a gente não vê ninguém, eu vou dizer para você, você nunca está sozinho, o Senhor está do teu lado. O Senhor Jesus está do teu lado. Eu creio, Pai, aleluia. Então as pessoas às vezes se sentem vazias, se sentem com medo. Porque talvez falem, mas eu não tenho ninguém. Você nunca está sozinho. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela diz: todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis. Eu creio, Pai, aleluia. Gente, como é bom essa segurança. Como é bom poder dizer isso, como é bom poder ouvir isso, mamãe. Como é bom poder falar, olha, é inabalável, filha. É inabalável confiar em Deus. Às vezes as pessoas olham as atitudes do crente que está confiando em Deus, naquele nota 10 mesmo, sabe? Para você, a pessoa às vezes está falando umas coisas para você tolera. A pessoa você tem que passar por determinadas coisas, tem que passar por determinadas situações. Como que você passa? Como que você passa? Eu não toleraria não, já. Você não pegou aquela pessoa que um dia chegou para você, como que você tolera isso? Como que você aguenta essas coisas? O crente inabalável é aquele crente que às vezes não vai entender o que está acontecendo naquele momento, não. Fala, pai, eu não sei o que está acontecendo, mas se está acontecendo, tenho certeza que tem um propósito seu aqui. Aí o crente ele vai conduzir de outra forma, né? Ele se posiciona, mas ele se posiciona sempre de uma forma que vai em direção ao rei. Ele vai sempre se posicionando assim. O crente que confia em Deus, quando ele não sabe o que fazer, ele deposita total confiança em Deus. Fala, Senhor, eu não sei o que eu faço. Então é momento de eu me calar e pode agir, Pai. Que seja feita a tua vontade. Aí, quando o crente não está nota 10 na fé, sabe o que acontece? Ele começa a falar pelos cotovelos. Começa a falar o que não tem que falar. Começa a fuxicar, começa a fazer contenda, começa a falar coisas que só trazem a negatividade para a vida dele. Pode ver. Agora aquele crente, meu irmão, que está falando, meu irmão, não sei realmente como lidar com essa situação. Eu não sei como lidar com aquela pessoa. Porque tem pessoa, meu irmão, que vem tirar a paz. Tem, às vezes está tudo bem aí, recebe uma ligação, recebe uma mensagem, que às vezes é para tirar sua paz. Ou às vezes não. Porque o crente ele vai ter a sensibilidade através do Espírito Santo de Deus de saber para que ele vai ser usado naquela hora. Ele vai estar sempre perguntando o que Jesus faria no meu lugar agora. Um dia eu estava aconselhando o presbítero Silas. Eu falei, Silas, ele vai lembrar disso, faz uns tempos isso aí, faz uns 10 anos isso. Eu falei, Silas, quando você não souber o que fazer, lembra disso, mas pergunta para Jesus assim, pergunta para Deus, o que o Senhor faria no meu lugar? Se fosse o Senhor nessa situação, o que o Senhor faria? E quando a gente se pergunta isso na hora da dificuldade, sabe o que acontece? O pecado ele não vai prevalecer. Porque você consultou a Deus. Você conversou com Deus. E você entregou para o Senhor e falou, Senhor, o que eu faço nessa situação? O que o Senhor falaria? Então a Bíblia ela vai nos ensinando, vai dando para a gente cada vez mais as possibilidades de estar centrado em si no Senhor, no centro da boa vontade de Deus, sabe? Centrado. Porque as lutas vão vir, gente. Dificuldades elas vão existir. A gente não pode sair daqui achando, não, essa segunda-feira vai ser tranquila. Meu irmão, eu quero é a pressão. Porque quanto mais coisa que parece que vai acontecer, Deus cresce mais na minha vida. Não é assim que Paulo dizia?
É na sua vida também, em nome de Jesus. Quando o crente ele entende que pressão, meu irmão, às vezes da vida, pressão do trabalho, pressão das coisas, só fortalece a minha fé. Quando a pessoa consegue lidar com isso, sabe lidar com isso, por mais difícil que seja, ela vai entender que subiu o nível. Ela está subindo o nível. E ela consegue passar crendo em Deus, depositando em Deus, confiando no Senhor. Porque no Salmo 120 a seguir, que são os salmos de peregrinação, Salmo 14, vai dizer, em minha aflição invoquei o Senhor e Ele me respondeu. Em minha aflição invoquei o Senhor e Ele me respondeu. Lembra o que o pastor acabou de dizer? Na dificuldade, na luta, conversa com Deus. Fala com Deus. Porque Ele vai sempre te responder, porque ainda é tempo de encontrá-lo. Ainda dá tempo. Então a palavra de Deus diz, Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. Olha, parece que foi escrito agora o salmo, né? Quantas vezes a gente tem que lidar exatamente com essa situação aqui, caluniadores. Infelizmente o mundo é assim, não é? E se a gente não consegue lidar com o mundo, como foi pregado pela missionária esses dias, temos que sair desse mundo. Porque a gente vai encontrar isso toda hora. Então não pode criar expectativa, gente. Muita gente sofre exatamente por isso. Cria expectativa, ou em pessoas, ou em situações, e aí é decepcionado. Porque a minha expectativa tem que estar em Deus. Se o Silas criar expectativa tão forte em mim, mais do que no Senhor, sabe o que acontece? A gente vai se decepcionar um com o outro. Mas quando eu coloco no altar de Deus a vida do Silas, a situação que o Silas passa, e cada etapa da vida, sabe o que acontece? A minha expectativa para a vida dele é em Deus. Ah, pastor, mas aconteceu isso. Está em Deus, Marcelo. Ah, mas já está em Deus a minha expectativa. Está depositada lá. Deposite no Senhor do reino. Porque a sua tratativa com o homem, quando você deposita no reino, vai ser de outra forma. Vai ser de confiança em Deus. E Deus não vai te decepcionar. Não vai. Amém? Então o último dizendo no Salmo 120, algo tremendo. Ele diz, então Senhor, livra-me dos caluniadores da língua mentirosa. Quantas vezes sofremos por causa de mentira? Quantas vezes você já sofreu na vida por causa de mentira dos outros? Ou às vezes por causa da sua própria mentira. A palavra é muito clara quando fala de mentira. A mentira tem um pai, o nome dele é... existe mentirinha, mentirona, mentirona. Não. Mentira é mentira. Vou inventar. Não. Né? Não. Estava conversando com a missionária, estava voltando na estrada hoje, estava conversando com ela. Papo vai, papo vem, a gente vai trocando umas ideias e tal. Aí estava falando exatamente sobre as pessoas que ainda não conheceram Jesus Cristo. Então não tem, vamos dizer assim, de ignorância. Às vezes tem crente criando expectativa nas pessoas que não são crentes. Não crie expectativa, gente. Seja bênção na vida dessas pessoas. Mas a pessoa... Seja bênção, deixa Jesus exalar através da sua palavra, através da sua atitude, através do seu brilho, através de tudo que é de bom em você. Para de criar expectativa onde não é para criar expectativa. Porque talvez ali estejam pessoas caluniadoras, pessoas mentirosas, pessoas traiçoeiras, sim. Mas se você entender que você é sal da terra, é luz desse mundo, essas coisas não vão te pegar mais de surpresa. Em nome de Jesus. Então a palavra de Deus, ela vem fortalecer a minha vida e a tua vida. É isso. É isso que Deus vem falar para você. Ei, por que não confia? Por que desconfia? A situação está ruim, apresenta para Deus, Deus vai te dar saída, Deus vai te dar solução. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele salva, cura e liberta. Salva, cura e liberta. E olha só que lindo. No coração que habita a paz do Senhor, há sempre certeza de libertação. Tem pessoas às vezes que são escravas dos seus pecados, escravas dos seus erros. Pedro vai dizer que o homem é escravo daquilo que o domina.
O homem é escravo daquilo que o domina. Pode ver, gente, que é verdade. Se é Cristo que me domina, eu estou com Cristo. Agora pode ver se é algum pecado que me domina, se é a mentira que me domina, se eu sou caluniador, se eu sou um cara traiçoeiro. Essas coisas vão me dominar. Se eu sou um cara beberrão, se eu sou um cara não sei o que lá, parará, mentiroso, enrolado. Eu gosto de dizer que crente não pode ser enrolado. Crente tem que ser sim ou não. Então a palavra de Deus, ela fortalece a ponto de você falar: o meu socorro vem de Deus, cara. E o salmista pergunta isso, olha o que ele diz: levanto os meus olhos para o monte e questiono de onde me virá o socorro. Às vezes a gente não acorda, às vezes assim. Às vezes a gente não fica com aquele lance: caramba, está difícil. Estou numa situação delicada, não sei o que fazer. A palavra de Deus, ela te dá a resposta aqui. Quantas vezes nós acordamos assim? Ou quantas vezes nós passamos o nosso dia assim? Quantas vezes a gente foi deitar, a gente foi para casa, deitar na nossa cama e falar: A palavra de Deus diz assim: levanto os meus olhos para o monte e questiono de onde me virá o socorro. E a resposta vem em seguida: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Salmo 121. O socorro vem de Deus, cara. E aí sim, Deus vai usar quem Ele quiser para ser canal de bênção na sua vida. Aí sim, Deus levanta a mulher, Deus levanta a homem. Deus levantou até um jumentinho, né? Se for da vontade de Deus, irmão, as coisas vão acontecendo de uma forma sobrenatural para abençoar a sua vida. Então a palavra de Deus diz: Ele não deixará que teus pés vacilem, pois não pesteja aquele que te guarda. Aquele que te guarda não dorme. Como é bom ouvir isso, gente. Como é bom falar assim: eu estou indo para casa daqui a pouco, vou bater uma pizza com quem quiser me convidar. Sabe essa coisa? Fica à vontade, hein, Cida? Tem gente que precisa falar mais direto, porque a pessoa não entende, entendeu, Ricardo? Só indireta. A palavra de Deus é tão maravilhosa que a gente vai para casa daqui a pouco. Amanhã é segunda, começa a semana, trabalho, aquela correria, né, Samuel? Pegada doida, não é? E o que acontece, a palavra de Deus diz assim: nem no meu tempo de descanso, meu Pai me abandona. Ele dá um tempo, Ele está sempre te protegendo, Ele está sempre com você. E como eu não vou passar amanhã, como eu não vou deitar tranquilo, como eu não vou acordar, meu irmão, falar: meu Deus, está cuidando de mim, meu, está cuidando da minha esposa, está cuidando dos meus amigos, está cuidando da igreja, está cuidando dos meus irmãos, está cuidando do meu genro, até do meu genro, está cuidando. Deus dá cada presente para a mãe, né, mas calma, filho, calma que a sua hora vai chegar. Calma. Nada melhor que o tempo, né, Silas? Olha Silas, né? É bênção. Então a gente vai vendo que esse cuidado do Senhor, ele é tão maravilhoso que Ele vai dizer: certamente não, da maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor, te uno como sombra que te guarda, Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a sua vida. Estará sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Eu gosto muito de fazer essa oração quando estou saindo de casa, sabe? Senhor, guarda, coloca, Senhor, eu sei que o Senhor já está à frente de tudo, mas Senhor, onde eu colocar os meus pés, esteja comigo. Me direciona. Que as minhas palavras sejam agradáveis aos teus ouvidos. Que o meu dia, que nossos dias muitas vezes são atribulados, mas eles sejam agradáveis a Ti, Pai. Que eu não venha falar coisas que te magoem. Que eu não venha falar coisas que, sabe, ter atitudes, ter olhares que te magoem. Então a gente vai trabalhando isso na gente, a gente vai se fortalecendo espiritualmente. Então, os peregrinos, eles iam dessa forma, e porque eles sabiam que é o seguinte: que quanto mais refugiados em Deus eles estavam, mais em paz ficava a alma deles na caminhada. Quanto mais refúgio eu busco em Deus, quanto mais eu me
escondo no Senhor, quanto mais eu busco refúgio em Deus, mais em paz está a minha alma. Então, a pergunta é: por que tem tanto crente que entra em desespero? Por que tem tanto crente que tem medo do amanhã? Se o amanhã pertence ao Senhor. Por quê? Porque não deposita sua fé integralmente em Deus. Essa é a verdade. A partir do momento que eu depositar minha fé total no Senhor e tomar as minhas atitudes que são condizentes ao reino de Deus, tem um grande detalhe aí. Vou ficar aqui sentado esperando e vou viver tem atitudes que sejam condizentes ao reino de Deus. As pessoas confundem muito, né, prosperidade com bênção espiritual. Há uma confusão aí, porque infelizmente muitos líderes, vamos dizer assim, vão para esse linha da prosperidade junto com uma parte espiritual. A gente vai entender que eu sempre gosto de utilizar pessoas que quiserem ser bem sucedidas na vida financeiramente, ela vai ter que ter as bênçãos de Deus, sim, mas ela vai ter que acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai ter que trabalhar, ela vai ter que saber economizar o seu dinheiro, ela vai ter que fazer uma poupança, ela vai ter que saber administrar o seu dinheiro, ela vai ter que saber gastar, ela vai ter que se preparar, ela vai ter que fazer curso, ela vai ter que se profissionalizar. Eu não consigo. Você não consegue porque não busca. Todo mundo pode. Todo mundo pode. E você vai conseguir, se tem alguma coisa aí pegando em nome de Jesus, cara. Se for espiritual travando, vai cair por terra. E é ter fé, é falar: Senhor, eu vou atrás. Senhor, abre porta onde não tem porta, eu não estou vendo nada. Abre porta. Senhor, vai abrir a porta. Essa fé que tem que arder em você. Eu gosto muito do texto de Jeremias. Jeremias estava pensando em abandonar tudo, Val. Jeremias queria parar. Ele falou: Senhor, eu não aguento mais ver tristeza, dor, eu não quero. Ele é titulado até como profeta chorão. Lembra disso? Mas toda vez que ele falava em parar, a palavra de Deus diz que ele falou o seguinte: é como se algo ardesse dentro de mim. Às vezes, hoje eu não, acho que eu não vou para a igreja, não. Estou muito afim. Está tão gostoso o final de semana. Deixa eu ficar aqui curtindo o final de semana, assistindo Netflix, uma série especial. Vou dar meu rolê. Mas às vezes não dá aquele negócio, não. Eu podia estar lá, né? Tem um negócio aqui. Eu podia estar na presença, né, irmão? Eu podia estar em comunhão com os meus irmãos. Então a palavra de Deus, até nisso ela é detalhista. Até nisso ela vem de encontro à nossa vida. Olha só o que diz o Salmo 122. Alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor. Em outras versões, alegrei quando me disseram. Aqui, alegrei quando me convidaram. Quem recebeu o convite que está aqui hoje? Quem recebeu o convite? Falar: vamos na igreja? Eu recebi o convite. Todo domingo eu recebo esse convite. Deus chega para mim em um certo horário, na minha programação de final de semana, Fernando. Fala: filho, bora. Filho, vamos. Às vezes dá aquelas preguiças. Deus falou: filho, a gente tem que trocar uma ideia daqui a pouco. É tão maravilhoso a gente receber esse convite do Senhor e falar: Pai, eis-me aqui. É bom você estar aqui. A palavra de Deus, ela vai dizer: olha só, eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graças no nome do Senhor, conforme o mandamento. Então a palavra de Deus vai dizer que eles se alegravam de estar indo para a casa de Deus. Era uma alegria imensurável. Então, quando eu vou para a casa de Deus, irmão, quando eu estou indo para a casa de Deus, eu já tenho que estar preparado, tenho que estar assim.
falando, cara, obrigado, Senhor, porque eu tenho um lugar para ir adorar junto com os meus irmãos, porque a palavra de Deus vai dizer, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e quão suave que a nossa igreja vive em comunhão. É bênção demais, Senhor, isso. Às vezes umas coisas se levantam aqui, outras coisas se levantam ali, um negócio aqui, mas a palavra é maravilhosa em dizer, eu ergo meus olhos em tua direção, a ti que habita nos céus. Como os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores e os olhos da criada à mão de sua senhora, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor, o nosso Deus. Assim os meus olhos estão voltados, assim os teus olhos estão voltados para Deus em nome de Jesus. Salmo 123. O Salmo 124 vai dizer, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorados vivos quando se enfureceram contra nós. Aprende isso. Se o Senhor não estivesse do teu lado, meu irmão, você não estaria aqui hoje. Se o Senhor não estivesse na tua vida, você não estaria aqui hoje. E a gente só está aqui pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Então, quanto mais refugiados em Deus, mais em paz fica a nossa alma. Quanto mais perto de Deus. Pastor, mas como que eu faço? Às vezes eu me sinto distante, às vezes eu me sinto. Como que faz esse negócio? Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Muitos aconselhamentos foram para essa linha. A gente tem que ter um compromisso com Deus. Foi o que eu, essa semana, fui usado por Deus para orientar uma pessoa. Eu tenho disciplina com tantas coisas, irmão. Deus, Ele pede da gente obediência e disciplina. O crente precisa ser disciplinado. O que é disciplinado? Eu tenho meu horário com Deus. Eu tenho meu tempo de excelência com Deus. Eu tenho meu horário diário com Deus. Como que eu quero viver as coisas de Deus, meu irmão? Se Ele não é prioridade na minha vida. Como que eu quero fazer as coisas que Deus aconteçam na minha vida, que eu viva as coisas extraordinárias com o Senhor, se Ele não é prioridade? Eu só vou vivendo das bênçãos naturais, sabe? O sol, a lua, a chuva, o vento, a água, o ar. Mas o que Deus tem reservado para mim e para você vai muito além de tudo isso. Mas eu preciso ter compromisso com Deus, obediência ao Senhor, disciplina com Deus. E ser disciplinado, a partir do momento que você entende que a disciplina é tensa, porque é maravilhoso lidar com pessoas disciplinadas. É bom demais você falar com uma pessoa que é obediente ao Senhor. Pessoa que é disciplinada com Deus, ela é disciplinada em tudo. Pode ver. A pessoa que tem disciplina com Deus, cara, ela é disciplinada em tudo. Ela é uma pessoa de caráter, ela é uma pessoa que Deus sim dela é sim, não é não. Agora, a pessoa que é mais ou menos com o Senhor, como que faz para a gente depositar confiança na pessoa que é mais ou menos? Eu orientava a pessoa essa semana e a palavra de Deus fala isso com a gente. Como que faz para as pessoas verem Jesus na minha vida se eu sou mais ou menos com Deus? Como que eu vou ter moral para aconselhar um Cauã? Como eu vou ter moral para aconselhar um presbítero? Como eu vou ter moral como pastor para aconselhar a missionária Cláudia? Se eles não veem Jesus Cristo na minha vida. Como que eu tenho moral para estar pregando aqui, meu irmão, se eu não estou alinhado com o Senhor? Não faz sentido. Não dá certo. Só que as pessoas às vezes vão no caminho achando que vai dar certo, Cláudio. E sofrem no meio do caminho, porque não sabem esperar o tempo de Deus, não são obedientes ao Senhor e não têm disciplina com Deus. Quer alinhar as coisas? Quer alinhar? Saiba esperar. Seja obediente e seja disciplinado. Essa é a base. O alicerce espiritual está aí. A obediência, meu irmão, ela te coloca no grupo do que é certo e do que é errado. E aí vem um negocinho chamado discernimento. E o crente, o discernimento do crente tem que estar aguçado, sabendo o que é certo e o que é errado diante de Deus, e ponto. Isso agrada a Deus? Não, então não faço. Isso agrada ao Senhor? Não sei, espera.
Espera. Eu não sei se agrada. Eu não tenho certeza. Então vou esperar se Deus me confirma. Isso eu tenho certeza que Deus se agrada. Vai embora, irmão. Vai nessa. Certo? Você tem dúvida? Espera. Você tem certeza que está errado? Não faz. Isso é obediência. Isso é discernimento. Porque senão as consequências vão para a minha própria vida. Entendeu? E aí às vezes Deus está ali, né? Estendendo a mão, falando, tô, filho, tô, agora vai. Aí vem a desobediência. Aí Deus fala. Amém? Salmo 127 vai dizer assim, olha: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Em outras versões está assim, se não for o Senhor o construtor do teu lar, inútil é trabalhar na construção. Se não for o Senhor o construtor, do que vale, irmão? Se não for o Senhor que está lá no meu trabalho, tomando conta de tudo, me colocando, né, onde Ele quer colocar, se não for Ele, do que vale? Se não for o Senhor o construtor lá da tua empresa, se não for o construtor, né, no escritório que você trabalha. Mas as pessoas lá não são crentes, mas você é crente. Entendeu? Até no jogo de futebol. É uma brincadeira. O crente ele tem que ser diferente. Que papo é esse que crente, né? O crente está lá, mas ele não briga. Como assim? O crente onde está, meu irmão? Ele tem que ser sal da terra, luz do mundo. Estou lá na academia, eu tenho que ser luz, irmão. Não tem que ser igual aos que estão lá, falando de coisa que não tem nada a ver. Eu tenho que ser luz lá, tenho que brilhar, irmão. Não faz sentido. Sou crente, irmão. Eu sou crente cristão. Sabe o que é cristão? Pequeno Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? Eunice. Viu, filho? Olha o tamanho da responsabilidade, né, Fernando? Fala, caramba, cristão. Cara, eu sou um pequeno cristão. Aí eu vou lá, saio daqui, começa a minha semana, começa a minha rotina. Aí eu começo a ter atitude, cara, que não tem nada a ver. Aí vem um bom testemunho do crente. Eu sempre digo para as pessoas que você chega para mim, às vezes, e fala, pastor, estou querendo montar um negócio, estou querendo não sei o que lá. Com quem que você vai montar um negócio? Quais as pessoas que estão com você? Cuidado, porque a gente tem que colocar na nossa mesa quem tem bom testemunho. Senão a gente se arrebenta. A gente se arrebenta, a verdade é essa. Coloque na tua mesa quem tem bom testemunho de vida. Coloque para andar com você, com a tua família, com os teus negócios, com os teus sonhos. Mas se for para colocar alguém, coloca alguém que está. Você olha e você fala, nossa, tem um projeto dele com Deus maravilhoso, tem disciplinado com Deus, cara, obediente ao Senhor. Então muita gente se machuca porque não faz isso. E a verdade é essa. Então a palavra de Deus é que se não for o Senhor o construtor do meu lar, é inútil trabalhar na construção. Ele precisa construir tudo na minha vida, cara. Ele precisa construir meu casamento, construir minha família, construir meus negócios, construir minha vida financeira, construir tudo. Ele tem que estar à frente de tudo. Porque se ele não estiver na frente de tudo, e eu sendo obediente, disciplinado com Ele, como que faz para eu ser um verdadeiro vencedor? Para você ser um vencedor? Amém? Então é maravilhoso ver que esses salmos, eles vão nos colocando coisas que são fundamentais para a nossa vida. O Salmo 128 vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Bem-aventurados quem teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Eu não estou falando ao contrário, gente. O que é bem-aventurado, você sabe? Felizes, alegres, muito alegres. Muito. Bem-aventurado aquele que teme a Deus. E a palavra começa dizendo, comerás do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Sabe o que é isso? É a beleza de um lar cristão.
A beleza de um lar cristão é exatamente o que o Salmo 128 relata aqui. Ó. Sabe o que é? É uma esposa com uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. É a paz reinando no teu lar. Ou seja, é só bênção. Quando a pessoa decide obedecer a Deus e ser disciplinada com Deus e temer o Senhor, é só bênção, só bênção. Amém? O Salmo 129 vai dizer assim, ó: desde a minha juventude muitas vezes fui oprimido, e Israel que diga, muitos me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. O Senhor é justo e Ele me libertou da algema dos ímpios. O Salmo 130 vai dizer, das profundezas clamo a ti, ó Eterno. E ele vai dizer no verso 3, se mantivesse diante de mim a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Esperar no Senhor. É só testificando a palavra de abertura. Olha só. Então, aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma. Salmo 131, vamos lá. Senhor, o meu coração não é arrogante, os meus olhos não veem com soberba. Verso 3 vai dizer, Israel deposita toda a sua fé no Senhor, espera tranquilo e confiante desde agora e para sempre. Olha que lindo isso. Quem espera no Senhor, espera tranquilo e confiante. Não é uma paz para a nossa alma, hein? Não é uma paz que o Senhor vem colocar no nosso coração essa noite? Dizer, filho, confia, entrega. Às vezes falta isso, viu? Às vezes está faltando um detalhezinho. Entrega hoje, diante do altar de Deus, viu? Toda a frustração, todo o medo, tudo que está pegando aí. Às vezes é um detalhezinho aí que você está angustiado, angustiada. Coloca diante do altar de Deus, porque Deus tem resposta perfeita para você. Porque o Salmo 133 vai dizer, como feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em comunhão. Como é bom ver sua família em comunhão. Como é bom ver você em comunhão. Né? Quando a gente vai ceiar, por exemplo, o que a palavra vai dizer? Que os irmãos precisam estar em comunhão. Olha a importância de tudo isso. Então, para Deus, é agradável. Então, quando você começa a ter muita rixa, muita briga, muito isso, muito aquilo, nas famílias, onde você está, é hora de orar, é hora de apresentar para Deus, é hora de esperar em Deus, porque Deus vai te dar a resposta. Amém? Glória a Deus. Estou finalizando. Salmo 134. Concluindo a mensagem, o último canto de peregrinação que vai dizer, vinde, bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que permanecereis, servindo durante a noite na casa do Senhor. Erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor de Sião, te abençoe o Senhor que fez o céu e a terra, como se fosse uma troca de turno aqui. Eles abençoando quem estavam chegando para a casa de Deus. E que na sua vida seja exatamente tudo que o Senhor te disse aqui hoje. Que você possa, em nome de Jesus, apresentar diante de Deus obediência. Apresentar diante de Deus disciplina. E apresentar diante de Deus fé. Confiança. Porque os que confiam no Senhor vencem. Confia, meu irmão. Confia e apresenta para Ele hoje. Deus pediu muito para eu falar isso para a igreja. E depois você me conta. Em nome de Jesus. Amém? Coloca diante do altar dele como você nunca colocou. Entrega. Senhor, está aqui. Eu confio no Senhor. E descansa, irmão, em paz, porque o Deus que te ama, Ele não dorme. Amém? Feche os teus olhos. Obrigado, meu irmão, você que me assistiu, minha irmã, você que nos assistiu até agora. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isso, pode